Nós queremos desejar uma boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida e permita que você usufrua de um momento de paz, de celebração ao Senhor, juntamente conosco. Quero convidar você aí agora a fechar os seus olhos, a estar direcionando ao Senhor neste momento. Uma oração de adoração, de exaltação. Mas para isso é necessário que você se desligue. Desligue-se de tudo que te impeça de realmente fazer desse momento um momento especial com o Senhor. Então feche os seus olhos, vamos orar. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado porque mesmo em meio às adversidades, o Senhor tem nos sustentado. Mesmo em meio, ó Pai, às tempestades da vida, o Senhor tem derramado da Tua paz que excede a todo entendimento sobre os nossos corações. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem provido sobre as nossas vidas. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui juntinhos, para junto com aqueles que estão acompanhando de suas casas, ó Pai, neste momento, ter o privilégio de louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor se faz presente no meio de nós. Nós te agradecemos porque mesmo aqui, juntamente com aqueles que se disporam a estar trabalhando para que essa transmissão pudesse ser realizada esta noite, nós queremos te agradecer pela vida dos teus servos e também pela vida daqueles que estão acompanhando neste momento. Ó Pai, através da Tua mão poderosa, através do Teu Santo Espírito, esteja visitando cada lar, cada familiar, ó Pai, cada membro desta igreja, cada visitante, amigo que nos acompanha. Que o Senhor esteja, ó Pai, derramando do Teu cuidado maravilhoso, que é essencial a nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós nos sentimos cuidados por Ti. Nós sabemos que a Tua misericórdia tem se renovado sobre nós. E nós clamamos mais uma vez, ó Pai, pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre as vidas daqueles que estão nas nossas cidades, ó Pai, no nosso país, em todo este mundo que tanto carece do Senhor. Ó Pai, que neste momento não somente nós, mas muitas almas estejam se colocando prostradas diante do Senhor, dispostas, ó Pai, a adorar o Teu santo nome, a bendizê-lo, a exaltá-lo, independente das circunstâncias, pois nós sabemos, ó Pai, que Tu és Deus acima de todas as coisas, que o Senhor detém todo o poder e o controle está nas Tuas mãos. Por isso, ó Pai, que nós confiamos em Ti e nós temos, ó Senhor, o prazer, o privilégio de declarar que nós cremos em Ti, que nós Te amamos e que nós Te louvamos. Por isso, ó Pai, receba de coração todo o nosso louvor e adoração a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus.
centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Os reinos se abalam,
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Amém. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em suas casas, em seus lares, onde vocês separaram esse tempo para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador,
junto conosco. Para nós é uma experiência diferente, um pouco estranha. É bom ver o rosto dos irmãos aqui, compartilhar com os irmãos, mas entendendo a gravidade, a necessidade deste momento, nós escolhemos por maior segurança fazermos assim. E o nosso desejo é que você, aí onde você estiver, seja abençoado por Deus como se aqui estivesse. Considerando este tempo que estamos passando, vivendo, digo apenas não em consequência dessa pandemia, mas de tantas outras coisas, nunca foi tão necessário anunciar o amor de Jesus Cristo, considerando o caos que vivemos no mundo. Entre eles, a deturpação da palavra de Deus, a infidelidade, o povo caminhando pelos desertos da vida, áridos pela ausência de amor e repleta de dissabores. Em meio a toda essa história, repete em nosso tempo um povo de dura cerviz, a caminho de Canaã, muito distante, em busca do livramento e conquista, mas se esquecendo que para viver uma realidade desta, precisamos permear o caminho da fidelidade a Deus, corações quebrantados e rendidos a Ele, que estabelece através do seu Filho o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida, o que encontramos apenas em Jesus, e aí sim destinaremos a tão sonhada Nova Jerusalém. Nesta noite Deus trouxe ao meu coração um texto muito conhecido da palavra de Deus para pensar com vocês. E esse texto se encontra no livro de João, no capítulo 16, no verso 33. Conhecido por todos, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo como tema da nossa mensagem nesta noite, anunciando o amor de Jesus e encontrando nele a paz. E eu quero orar com você mais uma vez. Onde você está? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, pelo privilégio de celebrarmos ao Senhor. A Tua palavra, ó Deus querido, que tanto nos impulsiona, nos dá esperança, renova a nossa vida a cada dia. E hoje, de uma maneira muito diferente, estamos reunidos em várias partes de nossa cidade, quiçá, ó Deus, estado e país, ouvindo essa mensagem, ó Pai querido, ouvindo esse texto, participando desse culto, celebrando ao Senhor. Pedimos que a Tua palavra lida venha ministrar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, de maneira que traga a nós e a nossa família edificação. Ó Deus, e possamos sentir a presença do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês que encontramos a paz meditando na missão do nosso Consolador, ou seja, do Espírito Santo, o Consolador. Jesus, desde o capítulo 14 do Evangelho de João, vem tranquilizando o seu povo após o anúncio da sua morte e ressurreição, anunciando que voltaria aos seus discípulos. Além de não deixá-los sozinhos, como o capítulo 14 diz no verso 18, e não vos deixarei órfãos. E também no capítulo 19, onde diz que o mundo não mais o verá, mas os discípulos, porém, o veria. Ele fala muito acerca da vida eterna, da vida em Cristo Jesus. Lindo para nós é essa certeza, o não abandono que estaria conosco e que em todo momento estaria cuidando de nós. Mas, para além de tudo isso, nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. No final do capítulo 15, no início do capítulo 16, João narra a respeito daquilo que os discípulos de Jesus enfrentariam. A mesma perseguição ao serem odiados por um mundo que, antes de tudo, odiou o próprio Cristo. Mas, entendendo que os nossos discípulos, e quais eu e você fazemos parte, não somos deste mundo, e da mesma forma as suas paixões não devem dominar nem a mim e nem a você, porque em nós habita o Espírito Santo do Senhor. E existe um texto muito bonito no capítulo 15, no verso 26 do Evangelho de João. Ele diz assim: mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, este dará testemunho de mim.
o Mestre Jesus nos desperta para tratarmos isto com algo muito sério, mas preparando-nos, despertando-nos para ficarmos atentos acerca de tudo aquilo que estaria por vir. Em meio a tantos temas trabalhados entre o capítulo 15 e ao longo do capítulo 16, ele volta a algumas questões apontando acerca do papel e daquilo que o Espírito Santo de Deus, o trabalho dele, como este revela a nós. E com isso, nos explica de maneira mais profunda a missão do nosso Consolador, aquele mesmo que Jesus disse que enviaria um Consolador. E agora, como aquele que habita em nós, que condiciona a nossa vida, nos conduz à vida eterna, estabelece-nos auxílio em nossas decisões, entretanto, conduzindo aqueles a caminho de Cristo, seguidores do próprio Cristo. Pois, através do Espírito Santo, é revelada a nós a verdade de Deus. E o texto que talvez traga um entendimento ou traga à memória a maior importância de todas essas questões é narrado no capítulo 16, dos versos 8 a 11, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Greg Kenner, um dos comentaristas históricos do Novo Testamento, relacionando os versos 9 e os versos 11 a 11, ele diz o seguinte: o pecado do mundo consistia em sua incredulidade. Cristo, como advogado celestial, constitui a justiça ao cristão. O Consolador agora, então, estabelece o senhorio sobre nossas vidas, não apenas para a condição do saber de maneira intelectual, mas sim revelando a nós a verdade como resultado da transformação plena do ser humano, mediante duas decisões: a forma não apenas de ver a vida, olhar a vida, a cosmovisão humana, mas a forma também de viver, desfrutar desta vida e desfrutar desta vida no padrão de Jesus Cristo. Tendo a nosso favor o advogado que nos justifica e cuida de nós e nos leva a descansar na certeza de que suas promessas também são extensivas a nós também, em todos os momentos, principalmente esta paz que estabelece-se em nossos corações nos momentos em que mais precisamos. Rejeitado por um mundo e seus prazeres, mesmo vulneráveis aos males que nos acometem por consequências do pecado, o Consolador, o Espírito Santo, está conosco, nos guardando e cuidando de nós, fazendo-nos sentir realizados, mesmo em meio ao caos, nos consolando e permitindo que desfrutemos da sua companhia e de sua paz. Ah, meus amados, como nós desfrutamos de uma paz incondicional quando estabelecemos assim a nossa fé e a nossa vida em Cristo Jesus. Quando somos convictos de que somos direcionados, conduzidos e vivemos pela graça de Deus e pela revelação da sua verdade através deste nosso Consolador e desfrutarmos de sua companhia e desfrutarmos de sua paz para conosco. Em segundo lugar, eu quero pensar com vocês como nós desfrutamos da sua paz ou desfrutando praticamente da sua paz. Com certeza, isso é o que mais procuramos, paz. Mesmo sendo em alguns momentos de maneira extremamente errada e subjetiva, o objetivo do ser humano sempre é buscar a paz, ou pelo menos deveria ser. Tudo isso que nos move, nos direciona a uma vida realizada, e a tranquilidade muitas vezes está associada a isso. A paz está associada a umas realizações que não consideramos muito como atribuídas ao significado de paz que Jesus Cristo estabelece no texto em que lemos. Como disse anteriormente, no final do capítulo 15, início do capítulo 16, ele começa a transcrever ou a contar, ao permear a sua história, acerca dos riscos e perseguições que os cristãos passariam, e estabelecendo aqui o primeiro século. Nunca estaríamos sujeitos aos mesmos sofrimentos, mas agora o mundo odiou e também estamos sujeitos a este mesmo sofrimento de Jesus, e é o que ele diz. Aqui, então, o texto nos revela a verdade ainda mais desafiadora do que podemos estabelecer em algumas perguntas. Por exemplo, como assim desfrutar de uma paz
tão ausente nos dias atuais? Como encontrar ânimo em meio a tantas ameaças e um cenário tão carente de esperança? Como esperar dias melhores se tudo o que precisamos é um declínio em todas as esferas humanas? Presenciamos isso em todos os cenários: moral, social, político, relacional e muitos outros que poderíamos citar aqui de maneira completa. Não se surpreenda, não. Mas é possível sim, é verdade sim, e é misericórdia sim de Deus sobre nós, e é promessa sim de Deus. E Hebreus, no capítulo 10, verso 23, diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O texto estabelece uma promessa daqueles que mantêm o bom ânimo, que mantêm a batalha, que mantêm a luta, a busca por essa paz consistente em Cristo Jesus. Este estado de paz não está relacionado a um aspecto humano apenas, e nem limitado ao nosso significado a partir de nossa interpretação ou a forma de ver a vida. Muito pelo contrário, estamos falando da paz que excede todo o nosso entendimento. Estamos falando da paz que vem sobre aqueles que de fato pertencem e tiveram a sua vida verdadeiramente transformadas em Cristo e por Cristo. E aí então usamos a expressão, ou citamos aqui, aquilo que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 7, e diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A este Deus seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. O texto que lemos está na perícope em que representa as palavras de despedidas de Jesus. Vem logo após o capítulo 17 a oração mais linda de Jesus, ao meu modo de ver, que é a oração sacerdotal, registrada no capítulo 17. Entretanto, talvez a mensagem que mais me impressiona neste capítulo 17 seja as palavras de Jesus no versículo 32, onde ele diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Fazendo menção do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7, ele diz que quando o pastor então for ferido, as ovelhas se dispersariam. E em meio a um cenário de insegurança e um sentimento de solidão, desapontamento, lembremos-nos das palavras de Jesus, onde ele diz: estas coisas os tenho dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sendo assim, eu quero deixar para vocês algumas lições que aprendo, destacando as palavras-chave do verso que lemos de João, no capítulo 16, no verso 33, e quero tomar nota dessas palavras. A primeira palavra em questão é a palavra paz. Essa palavra tem um sentido muito amplo, considerando o contexto em que está aplicada. Um comentarista diz que esta paz, ou seja, afirma que esta paz que o povo de Deus tem, não é só a paz que ele a dá, mas é a paz que ele mesmo tem e que partilha com o seu povo. Esta paz estabelece em princípios como segurança, prosperidade, felicidade, pois esta paz e harmonia nos faz entender e acreditar que todas as coisas sempre estão no controle de Deus, mesmo que estejam fora do nosso controle. Eu vou repetir. Esta paz nos faz entender que todas as coisas estarão sempre sob o poder e o juízo de Deus e o cuidado de Deus, mesmo que não estejam mais em nosso controle. Além disso, representa a tranquilidade de viver e o estado de sermos filhos de Deus que ela nos transmite, essa certeza de paz. Acompanhado da certeza de que somos de Cristo, pertencemos a Cristo e só a Ele. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é dele. Descansamos na certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E isso não é apenas racional, isso desfrutamos pela fé naquele que tudo pode e que como ninguém
cuida de mim e cuida de você. Mesmo em tempos sombrios, Ele cuida de mim e cuida de você. A segunda expressão que quero pensar com você aqui é a expressão que Jesus usa em mim. Esta expressão é muito importante, pois esclarece onde e em quem encontramos esta paz. E deixa muito claro que esta paz nós não encontramos em qualquer lugar, ou de qualquer forma, ou em qualquer pessoa. Esta paz só encontramos em Jesus. Esta expressão aponta única e exclusivamente para o Cristo. Não somos capazes de estabelecer uma segurança e estabilidade que nos proporcione esta paz. Não há dinheiro que a compre, pois ela não está à venda. Não está apenas associada às nossas conquistas, pois somos incapazes de conquistá-la, pois Jesus já a conquistou. E através desta conquista nos oferta mediante a salvação e a manifestação de sua graça para com o seu povo. Só em Jesus a encontramos, porque só Ele que a nós oferece tamanha paz. A encontramos com corações arrependidos e quebrantados diante de Deus. A terceira expressão que quero trabalhar com vocês é a palavra aflição. Essa palavra pode ser traduzida também por tribulação, por angústia e entre outras. Encontramos nesta afirmação de Jesus uma das maiores verdades, pois representa a sua própria vida. Ele nos avisou que as aflições estariam presentes em nossas vidas em todo o tempo. Esta sua revelação joga por terra toda a mentira compartilhada pelos evangelistas que defendem a teologia da prosperidade e uma teologia mais humanista, mais egocêntrica. Enquanto estão por aí oferecendo bonanças, oferecendo uma vida plena de felicidade, de paz, o nosso Senhor diz que encontraríamos aflições. Quando nos encontramos com esta verdade de Jesus, entendemos que não devemos permitir que estes momentos difíceis nos levem a desistir. Quantas vezes nós pensamos em não continuar, em não levar à frente, em não prosseguir, achando que está muito difícil. Mas se olharmos para a nossa vida, perceberemos que vencemos muitos Golias e muitas vezes desistimos por problemas e dificuldades e gigantes muito menores ou até mesmo nem gigantes são. Pelo contrário, Jesus nos desperta ao ânimo, não ao ânimo só, a ter bom ânimo. Apesar de considerar de maneira mais enfática a perseguição aos cristãos daquele momento, não podemos desconsiderar ou desprezar a sua aplicação, considerando o conceito escatológico, mas também para nós, nos dias de hoje, para nós que vivemos agora, pois associamos a perseverança com a paz eterna prometida aos fiéis, aos perseverantes, aos que viveram uma vida totalmente voltada a Cristo e nele foram salvos. Esta é a vitória e este é o triunfo que esperamos e depositamos a nossa esperança. De fé em fé, nos mantemos firmes, pois como disse João em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos as nossas tribulações descansando na confiança em Deus. Nós vencemos um momento difícil acreditando, como disse anteriormente, que mesmo que tudo fuja do nosso controle, Deus está com tudo em suas mãos. Quando estamos com o nosso coração quebrantado diante de Deus, fortalecidos espiritualmente, para seguirmos em frente com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. A quarta e última palavra que quero destacar com você é a palavra venci. Esta é a palavra que mais esperamos ouvir. Considerando um mundo extremamente competitivo, o que mais esperamos é vencer. A vitória de Jesus é a promessa que também venceremos nos exige fé, fidelidade, confiança e coragem. Pois os conceitos mundanos estabeleciam sobre Cristo a derrota. Pois para os infiéis, o pódio de Jesus era o pódio do escárnio, da vergonha
e derrota, acompanhada durante a sua volta olímpica carregando a sua cruz por aqueles que zombavam, amaldiçoavam o Cristo vencedor. Mas na cruz, considerando as palavras de Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 15, foi registrado o enredo da sua vitória, colocando eu e você como herdeiro de tal conquista. E o enredo diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ao rasgar a cédula da dívida, a vitória estava sendo estendida a nós também, a mim e a você. E era como se ele dissesse: mantenham-se fiéis em meio a essas aflições passageiras, pois eu venci o mundo e estendi esta vitória a vocês também. E é a vocês, é a mim, é a você, é todos aqueles que fazem parte da família de Deus. E é este Deus que louvamos e adoramos a todo tempo. E nisto tornamos o nosso discurso, o discurso de Paulo em Romanos, no capítulo 8, verso 35 e 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Essa verdade transforma a vida da gente. Eu vivo essa verdade há 26 anos. Uma verdade prometida e completamente transformada. E que hoje não meço esforços e não conto os dias, mas todos os dias me coloco à disposição de pregá-la, porque é sentido em minha vida. E caminhando para o final, irmãos, vivemos um tempo em que um mês atrás nós nem imaginávamos que viveríamos. E ainda hoje existem pessoas que não assemelharam a gravidade do momento em que estamos passando. A aflição assolando realmente os nossos corações. O medo, insegurança, isolamento tem sido a nossa forma de viver nos últimos dias. O abraço que cura, a visita que abençoa e o contato que nos fortalece. A todo momento desses encontros, nós não podemos desfrutar. A igreja aberta, mesmo que com os templos fechados, tem sido nossa maior forma de combater o sombrio momento que estamos passando. Pois, afinal de contas, a igreja somos nós. Somos eu e você, onde quer que você esteja. A vitória que Jesus já nos deu como certa traz consigo a necessidade de um tempo de arrependimento verdadeiro, vidas prostradas a Cristo, tempo de confissão de pecados e entrega total de nossas vidas a Deus. Um tempo de oração que talvez a paz superficial que vivíamos, mas que para alguns era suficiente, nunca nos levou a ajoelhar diante de Deus com tanta verdade de coração. E aí eu me lembro das frases de Spurgeon, que eu gosto muito, que ele disse que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que expressamos as nossas melhores orações a Deus. Momentos que levará o povo de Deus a repensar a forma de viver o cristianismo e levar a sério o que antes era uma rasa busca para uma verdadeira busca e uma busca consistente, a sua verdade que nos liberta. Agora, mais do que nunca, é tempo de caminharmos com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E além disso,
tempo de, como servos de Deus, descansar nas suas promessas de paz, em meio às aflições de um mundo caído, crendo que a vitória já nos foi outorgada por seu triunfo na cruz. A este Cristo seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, não somente hoje, mas para todo sempre. Antes de encerrarmos a nossa transmissão, quero deixar para você uma mensagem que falou muito ao meu coração e que talvez traga uma reflexão ao seu coração nesta noite. E esta mensagem foi escrita pelo pastor Roberto Amorim, e ele diz o seguinte: quando tudo isto passar, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, que a família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos, a passar mais tempo junto com quem amamos, a olhar com carinho para os mais velhos, e a escola e o hospital como lugares importantes e muito importantes de nossa cidade. Desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar os problemas e que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. Porque mesmo que passemos pela certeza de que encontraremos tribulação, aflição em nossa vida, tenha paz, porque Cristo nos proporciona paz e já nos outorgou a vitória nele, quando venceu por nós e pagou a nossa dívida ali na cruz. Não existe pecado capaz de tirar de nós a paz que só Cristo Jesus nos dá. Então, se fosse terminar com uma frase só, todo esse texto, eu diria para você as palavras de Jesus: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim, para que em Cristo tenhais paz. Neste mundo, enquanto aqui estivermos, viveremos e passaremos por aflições, mas tende bom ânimo. Cristo venceu o mundo e a nós fez-nos herdar também esta vitória. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta paz que podemos sentir em nosso coração e, acima de tudo, ó Deus, sentir a proteção do Senhor todos os dias sobre nossas vidas. Ó Deus, que neste momento o Senhor visite todas as famílias, onde quer que estejam, nos acompanhando, para que também sejam abençoadas, assim como nós aqui fomos abençoados pelos cânticos com qual louvamos ao Teu nome, pela Tua palavra lida e explanada aos nossos corações. Que o Senhor cuide dos Teus filhos, onde quer que eles estejam, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Cristo assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém.